Olá, gente. Estamos em mais uma semana aqui reunidas em Brasília para prosseguirmos os comentários do livro A Imensidão do Sentido, ditado pelo Hamed, hoje introduzindo um novo capítulo denominado Ilusão e Realidade. Cada indivíduo é um microcosmo, parcialmente ciente de si mesmo, um complexo de forças inconscientes a ser ainda descobertas. Demóstenes, um dos mais célebres oradores atenienses, dizia: é extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. O ser vê as coisas e o mundo tal como é. Quando se vive em equilíbrio interior, até mesmo nos fatos e ocorrências que aparentam enormes desajustes, se pode encontrar uma harmonia oculta. À medida que nos transformamos, vamos mudando a nossa visão da criação e das criaturas. O termo samsara, nas diversas religiões orientalistas, tem como significado o mundo das ilusões. Elas afirmam que a maioria dos seres humanos vivem neste universo fictício, razão pela qual está presa ao círculo dos renascimentos, e que todo o sofrimento provém de ainda não sabermos distinguir a ilusão da realidade. Asseguram ainda que para atingirmos a espiritualidade seria necessário extinguirmos as fantasias do mundo físico, aniquilando assim o ego, que é um conjunto de ilusões que nos afastam do senso de realidade. Vamos ver nisso, né, Dani? Esse estudo de hoje eu achei extremamente interessante, né? Aliás, o Hamed, nesse livro, tem muitos estudos, né, que ele traz esse foco, assim, também para todos eles, na verdade, para o autoconhecimento, mas especificamente, assim, para a gente ter acesso à nossa essência, eu acho, né? Penso eu. Quando ele fala ali, é extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Então, me parece que a questão é como que nós vamos fazer para nos desvencilhar daquilo que são os nossos desejos efêmeros, para a gente chegar na essência do espírito que somos, né? Então, quando ele coloca ali que a gente vai reencarnando e reencarnando, parece uma espécie também de limpeza que nós vamos fazendo no nosso espírito, né? Que a gente vai deixando, cada vez que você vê e tem contato com a realidade do mundo aqui, né? Você deixa um pouquinho dos seus vícios, daquilo que é o seu desejo, daquilo que é, né? E interessante também porque eu lembrei do livro Ação e Reação, né? Que tem um capítulo que ele trata exclusivamente sobre a questão do tema central da nossa alma, daquilo que é o desejo central da nossa alma. Então, muitas vezes, essa ilusão de que o capítulo trata, a gente, por uma questão de orgulho, por uma questão desse tema central, que é o que movimenta a nossa alma, então nós passamos encarnações iludidos. E Emmanuel, né? O Emmanuel tá, né? Quando ele fala, só se desilude quem se iludiu. Então, esse papel de clarear a nossa visão, de tirar o véu, ele é nosso. Então, hoje vai render, né, Tássia? E aí, né, Dani, o Hamed, na verdade, ele toca em alguns capítulos sobre isso, dessa ilusão, né? E é verdade. As nossas ilusões, um dia elas serão o convite dessa desilusão, que é senão um convite da realidade mesmo, né? De ver as coisas como elas de fato são. Esse termo que ele usa ali, o samsara, né? Olha que interessante. É viver nesse mundo das ilusões de Maia também que se chama, né? E é como se a gente ficasse de fato preso aos círculos das reencarnações indefinidamente, né? Porque, como você bem colocou, não deixa de ser uma limpeza que a gente vai fazendo, de renovação de ideias, do nosso forma de ver, né? Do nosso modo de sentir também. Muitas vezes a gente está extremamente preso aos mesmos pontos. Tem uma mensagem que agora me veio a lembrança do Ponte Viva, que chama modo de sentir. E aí o Emmanuel ele vai comentando que há pontos na nossa alma que não têm acesso à luz há muitas eras. E olha que interessante, né? Porque a encarnação ela teria realmente esse papel de ir trazendo a realidade, de ir trazendo
realmente uma nova forma de ver as coisas, né, Dani? Que muitas vezes a gente não tem, por uma série de questões conscientes ou não. Ali ao longo do capítulo ele vai dizer, né, conscientes ou não. Isso que você comentou sobre aquela frase, né, é extremamente fácil enganar a si mesmo, né? Pois o homem geralmente acredita no que deseja. E é tão interessante porque a gente já racional, né? Porque a gente tem consciência, a gente tem essa mente, né? A gente vai racionalizando os nossos desejos, né? A gente vai racionalizando as nossas imperfeições. Então, a gente percebe muitas vezes que teve uma atitude ali que não foi correta. Ah, mas porque foi porque me fizeram tal coisa, foi porque me aconteceu tal outra coisa. Ou seja, a gente começa a racionalizar. Então, são processos mais depurados, né? Nossos desejos também. Às vezes, a gente tem desejos que percebe ali que já não são mais adequados para o nosso ser imortal, para a vida que a gente quer levar, né? Para crescimento espiritual que a gente quer viver, mas a gente vai racionalizando, vai colocando ali justificativas para coisas que, se a gente for realmente perceber, não são justificáveis, né? É uma forma aí da gente racionalizar as coisas. Né? Você quer continuar? Ouvir? E isso que ele traz da questão do ego, né, Tássia? Porque toda vez que quando a gente sente assim, eu diria que é tipo um cutucãozinho de olha, mas isso aqui vai ter ferir, olha, mas isso aqui você tem que dar relevância, né? Tipo, parece algo na carne, então eu acho que é também a gente ir educando isso. E tirando, assim, a força que isso pode ter em nós, né? Porque a gente não está aqui para ficar remoendo essas coisas, para ficar dando importância a coisas aqui da Terra que vão ficar para trás, né? Eu gostei muito da questão de você ter falado, que eu comecei, mas que você complementou da limpeza, porque você veja bem, parece assim que o nosso ser, ele precisa dessa lapidação, ela é necessária. É como se você fosse para uma casa, assim, e você chega lá, aquela casa tá um tempo sem ser habitada, tá tudo sujo, tudo desorganizado, você faz aquela limpezona, assim, né? E joga água, né? E faz toda aquela, tira os móveis do lugar. Às vezes é isso que a gente precisa, para a gente ir chegando nos cantinhos da nossa alma e ter essa coragem desse olhar, né? Ter essa coragem desse enfrentamento, porque isso é urgente. A gente não precisa olhar o outro, a gente não precisa enfrentar o outro, é a gente, porque o poder de ação ele está em nós, né, Tássia? Pelo menos eu acho. Claro que lá no final do capítulo a gente vai ver que à medida que nós formos nos desiludindo, que a gente for clareando, a gente também vai ter empatia pelo processo dos outros, a gente também vai ter essa percepção, olha, o outro está no processo dele. Então, assim, à medida que nós nos melhoramos no mundo, nós tornamos um mundo melhor para todo mundo, não é só para a gente, né? Vamos seguir, porque senão, né? Olha, o orgulho é a inquietação de viver para uma imagem efêmera e egocêntrica. Alimentar a aparência requer viver em função da imaginação que se faz de si mesmo e das pessoas. A busca existencial dos orgulhosos não repousa nas experiências de ser, e sim nas expectativas de ter ou de agradar os outros. A fascinação está intimamente ligada ao orgulho e ambos têm como raiz a necessidade de triunfar a qualquer preço. Uma arrogância competitiva subprodutos de um complexo de inferioridade ou de baixa autoestima. Os olhos do fascinado trazem gravados em sua retina espiritual clichês psíquicos dessa ou de outras vidas, de imagens idealizadas de onipotência. Por exemplo, na infância pode ter sido uma criança elogiada em demasia ou supervalorizada pelos familiares e amigos. Daí desenvolveu uma convicção de supremacia e de orgulho, uma tendência adquirida de que nada existe que ele não faça bem e de que não há ninguém que faça melhor que ele. Esse indivíduo acredita não ter dúvidas conscientemente, se julga um doador benemérito, uma pessoa admirável, possuidora de qualidades extraordinárias. Tudo isso pode até conter uma partícula de verdade, mas esse excesso de admiração e elogios que recebeu quando criança pode ser a chave para que possamos compreender melhor as suas atitudes de autoilusão. Não é que ele não queira ver, está momentaneamente impossibilitado de enxergar a realidade. Aliás, só podemos modificar aquilo que conseguimos ou queremos ver.
Há casos de autoilusão em que não se pode afirmar de forma categórica que o fascinado se obstina em conservar seu mal e nele se compraz de propósito, ou mesmo que ele negue o fato real por ser teimoso ou turrão. O fascinado não consegue descerrar os olhos, porque vive subjugado pela irrealidade do seu ego, tacanho, individualista e míope. Aberta comentários do Foi só tacada, né, gente? Mas eu acho que quando ele começa, né, falando sobre essa questão do orgulho e o quanto isso está atrelado também com a questão de baixa autoestima, de inferioridade, de complexo de inferioridade, né, com a necessidade, às vezes, do ter, do poder, mas de coisas aqui da terra, com a necessidade de agradar os outros, né? E aí ele traz esse processo de fascinação, mas na verdade a impressão que dá é que a pessoa ela está perdida dentro do próprio mundo dela ali, sem consciência de si, né? E aí quando você repara isso, é como ele coloca ali, às vezes pode ser um processo que a pessoa tem consciência ou um processo que ela não tem consciência, né? E às vezes, além do fato dela não ter consciência, também não tem pessoas que sejam capazes de observar isso e de conversar sobre isso, que tenham coragem de falar sobre algumas coisas, né? Às vezes eu fico pensando, a gente é tão distraído da gente mesmo que a gente não tem esse hábito assim de observar as nossas ações, de observar aquilo que a gente é bom ou aquilo que são os nossos defeitos, as nossas possibilidades, as nossas habilidades para serem desenvolvidas, né? Então, às vezes dá a impressão que a gente vive meio assim que perdido, meio que de um tudo, né? E a necessidade que a gente tem, essa ilusão, ela parece ser muito mais ampla. Eu não sei se é uma percepção minha, mas e parece ser muito mais, como que eu poderia colocar, evidente no mundo que a gente vive hoje, né, Tássia? Eu fiquei pensando sobre isso, porque às vezes tem tantas pessoas com o ego extremamente inflado, né? Um negócio assim que você olha, inclusive, porque eu acho que o nosso estudo também ele é vinculado à questão da mediunidade, inclusive médiums, né, Tássia? Não só médiums, esclarecedores também. Eu lembrei do vídeo do Amigos da Luz, do Taca Ali Passe, né? Tipo assim, olha, nossa, eu sou a melhor passista do universo, ou eu sou o melhor médium, sou o melhor esclarecedor, e minha percepção e aquilo que a gente sempre prega aqui, nós estamos em processo de aprendizado. Somos eternos aprendizes. Isso para mim é muito claro. Quanto mais a gente estuda, mais coisa a gente tem para aprender. E como no livro no estudo do Haroldo, que ele estava falando sobre a questão de que para que nós possamos ser espíritos evoluídos, nós temos que ter muito conhecimento, muita sabedoria, e é conhecimento na biologia, na química, na matemática, em línguas, em tudo. Então, a gente não, em momento algum, a nossa postura deve ser de humildade, porque a gente está o quê? Em processo de aprendizado. E eu acho que quanto mais a gente aprende, mais essa humildade ela tem que crescer, porque no momento que nós tivermos orgulho, a gente está caindo, né? E quanto mais a gente aprende, mais o espírito de servir, mas servir como um ser humano ativo no mundo também deve estar atrelado a isso, né? Falei pra caramba. Não, estava aqui refletindo. E eu acho. Ele também traz, né? O Hamed, ele costuma trazer essas compensações que a nossa alma ela faz, né? Então, esse orgulho, né? Esse querer ser superior nesse ter, né? Esse agradar aos outros, no final das contas mostra realmente uma alma muito ferida, né? Uma alma que realmente não entende o valor que tem como alma e que por isso acredita que ao conquistar todas essas coisas exteriores
é que vai dar realmente o reconhecimento, aquilo que ele espera, né? E eu acho muito interessante quando ele fala da questão da criança, né? Que muitas vezes foi elogiada como pequenininha, mantém, né, muito elogiado, principalmente sobre você é incrível e não sobre alguma habilidade que ela tenha, porque e é interessante perceber o quanto essa linha é tênue, né, Dani? Do quanto não elogiar pode fragilizar, sim, um ser humano que se sente sempre incapaz de que nada que faz é o suficiente, mas também esse elogio em excesso sobre o que ela é pode sim também ser deletério, né? E aí é pensar assim, né? Já vi algumas pesquisas, né, que falam assim, olha, o elogio tem que ser em relação à habilidade da criança. Olha que bom que você se esforçou, olha que bom que você deu o seu melhor, e não você é incrível nisso, tal, 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 porque às vezes realmente ela vai criando ali uma carapuça de perfeição e criança que é vai querendo sempre agradar, então precisa, vai necessitando desse reconhecimento, dessas palavras de afirmação, quando na verdade é uma trajetória que ela tem que ter única e muitas vezes, né, passar assim por desagradar os outros, por ir contrário ao que muitas vezes a maioria acredita, né? Então precisa ter essa alma fortalecida também para que possa desagradar sim quando for necessário, quando ver ali que as circunstâncias realmente a conduta moral exige que seja diferente, que seja o contrário à massa, então que tenha também assim esse ânimo bem firmado, independente, né, Dani? Não que não possa ouvir críticas, não que não possa escutar sugestões, saber ouvir tudo isso, mas no final das contas criar esse caminho único, né? Então, às vezes, cria realmente essa dependência dessa criança que está sempre querendo agradar, querendo sempre cumprir ali com aquilo que esperam dela, e muitas vezes vai se distanciar cada vez mais de si mesmo, né? Então, esse orgulho também de que não. Se você tem uma autoestima fortalecida, se você tem uma autoimagem consciente de si, das suas fragilidades, mas muitas vezes daquilo que você já está mais ou menos construindo, a gente percebe, não preciso competir com ninguém. Por que que eu acho que eu tenho que ser melhor, né? Melhor em conhecimento, é isso que você diz, cada vez mais você conhece as coisas, tem acesso ali às informações, você vê assim, eu não sei nada disso. Imagina de todas as outras matérias e todas as coisas que a gente ainda nem é capaz de desvelar ainda, de entender em profundidade, né? E olha que interessante, né? Então, que a gente saiba ali com as nossas crianças, né? Com o nosso círculo mesmo, com os nossos parentes, que não é só criança, todos nós vivemos isso em alguma medida, que a gente não descambe às vezes por um excesso de elogio, mas também que saiba valorizar e reconhecer também os outros, né? As outras pessoas. Então, que ponto, assim, difícil, né? Esse equilíbrio, assim, das coisas também. Tem mais algo complicado? Essa interação, né, Tássia, entre você se ver, se reconhecer, se aceitar, e você ver, reconhecer e aceitar o outro, né? Como é digamos assim, uma orquestra difícil de você conseguir deixar tudo no mesmo compasso ali, né? Mas é o nosso trabalho. E eu acho e é interessante, né? Porque ele finda falando, né? A gente só pode modificar aquilo que a gente consegue ver, verdade, que a gente quer, porque muitas vezes a gente já está num processo mais consciente mesmo, mas ainda está numa fase em que dá trabalho, né? Daí a gente comentava de entrar no estudo, que muitas vezes parece porque assim. Por que que as pessoas se iludem? Por um mecanismo de defesa de que é muito doído, em geral, travar contato com a realidade, né? Então, muitas vezes já está em processo de sofrimento, que nem sempre, né, o espírito está ali feliz, de fato, né? Está em um processo de sofrimento por uma série de questões que vive, mas como são sofrimentos conhecidos, parece que é melhor ficar naquilo que é conhecido, mas que já dói, do que realmente adentrar um mundo, de se conhecer, de se ver imperfeito mesmo. Mas, ou seja, ficando onde estava já está meio sofrido, e na verdade o que as pessoas, né, fazem é ter essa dificuldade de empreender isso, porque é difícil mesmo se ver assim, muito imperfeito, né, ver que o caminho ele é longo mesmo, mas é necessário, é bonito perceber que a gente também evolui, que cresce, né? E bora lá. Sim, com certeza. Bora lá. Em muitas ocasiões, recusar a verdade ou não se permitir reconhecer a realidade se prende a um mecanismo de defesa inconsciente,
usado para bloquear a consciência às coisas que ameaçam os valores mais íntimos do indivíduo. Nesse caso, sempre que ele perceber que seu fictício prestígio ou sua autoestima inadequada estiverem sendo ameaçados, acionará inconscientemente seu sistema ilusório para proteger-se. Sua técnica de defesa será: estou sempre certo. Haverá um esforço enorme para resguardar sua suposta superioridade. Em muitas circunstâncias, pensamos que a máscara que utilizamos é a nossa verdadeira essência. Forçá-lo ou obrigá-lo a enxergar a realidade negada pode ser uma medida precipitada e perigosa. Importante lembrar, conforme o livro de Eclesiastes, há um momento para tudo e um tempo para todo o propósito debaixo do céu, um tempo de plantar e um tempo de arrancar a planta. Ele confere a seu trabalho mediúnico e a seus objetivos brilhantes qualidades. Não suporta sugestões, observações ou qualquer questionamento sobre si mesmo ou sobre as suas obras. Quando lisonjeado, presta favores e retribui a devoção recebida, mas nunca admite ser seriamente contestado. A fascinação é uma forma de auto-engano. É uma atração dominadora que esconde sob um manto opaco e invisível nossa visão clara e crítica dos valores naturais que regem a nossa existência de espíritos imortais. Nossos pontos fracos nos tornam vulneráveis à ascendência dos espíritos ignorantes. O obsessor não causa fascinação, apenas se aproveita dos núcleos mal elaborados da psique humana, agravando o desajuste já ali instalado. Nós é quem abrimos a aura, permitindo a intromissão de elementos negativos que manipulam e dominam as nossas energias. Olha só, né? Eu achei tão lindo isso, porque muitas vezes a gente tem essa. Para mim, é uma espécie de um estigma, né? Que o obsessor é o que prejudica, que o obsessor. É uma conexão, e é uma conexão, como ele coloca aqui. Espera que eu perdi agora. Nossos pontos fracos nos tornam vulneráveis à ascendência dos espíritos. É uma porta que a gente deixa aberta, né? E aqui ele fala especificamente da questão mediúnica, mas para mim, assim, a questão mediúnica, a gente é médium 24 horas, seja tenha conhecimento disso ou não, né? Então, nós recebemos essa influência o tempo inteiro. Como que a gente lida com isso, né? Porque às vezes a pessoa ela não trabalha lá na reunião mediúnica, né? Não tem um processo de fascinação, digamos, dentro da reunião em si, mas tem na vida, porque a gente não deixa de viver quando a gente está fora do centro espírita, né? Então, que essas influências, para a gente ter consciência, ela cessa no momento em que nós deixamos de nos autoenganar, como ele também coloca ali, né? A fascinação é uma forma de autoengano, uma atração dominadora que esconde sob um manto opaco invisível da nossa visão clara e crítica dos valores naturais que regem a nossa existência de espíritos imortais. É interessante porque sempre tem um ponto em que parece que a gente se afasta das leis naturais, né, Tássia? E toda vez que a gente se afasta das leis naturais, a gente está num movimento de dor, num movimento de sofrimento, às vezes num movimento de estagnação. Então, acho que tem até uma questão do livro dos Espíritos que fala, né, que a felicidade ela está atrelada a gente estar mais conectado com as leis naturais, né, e que a gente é infeliz toda vez que se afasta das leis naturais também, né. Então, fica aí mais essa beleza de reflexão para nós. E o Haroldo, ele tem uma expressão que eu acho muito pertinente, que a gente tem os nossos pontos frágeis mesmo, né? E todos nós temos, né? Que a gente, em vez de buscar ali no outro, que a gente se observe atentamente sobre os nossos pontos fracos, né? Esse que a gente fala que são os nossos pontos de escuridão, que há muito tempo a gente não observa, né? Porque é isso, ponto escuro é aquilo que a gente não colocou a claridade, né? Essa consciência mesmo, naquilo que a gente é, naquilo que a gente faz, nas nossas ações, nas atitudes que a gente tem diante da vida. E o Haroldo chama isso de pontos mortos. Eu acho lindo, porque é verdade, né? São pontos sobre os quais a gente não
tem colocado luz mesmo, não tem tido acesso à luz. E aí, como você bem disse, essa conexão, essa via de mão dupla, em que todas as vezes que a gente se nega a ver ou realmente está tão inconsciente que a gente não percebe, a gente é de algum modo explorado por isso, né, Dani? Então, seja desencarnados ou não, porque a vida dos dois planos é basicamente a mesma, a gente é influenciado por encarnados e desencarnados nesses nossos pontinhos assim, frágeis da nossa alma, né? E eu também achei bem pertinente, acho pertinente que a gente fale sobre isso. Forçá-lo, obrigá-lo a enxergar a realidade negada pode ser uma medida precipitada e perigosa. Então, me parece que também é um pouco isso, né? Viver a nossa vida, ver os nossos altos enganos, as ilusões que a gente tem, esses pontos mortos, e ao outro, se a gente perceber que talvez tenha chegado o momento, tudo bem comentar alguma coisa, né? Mas, em geral, é isso que ele fala ali, né? Há um momento para tudo e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, muitas vezes, querer apressar isso, querer mostrar para o outro os pontos mortos dele, quer dizer, a gente já percebe, né? Quando a gente percebe os nossos próprios pontos mortos, já é uma dor tão doída. Imagine se o outro ficasse o tempo todo cutucando, mexendo, né? Então, também ter esse cuidado com o outro, né? Que muitas vezes não está preparado e por não estar preparado, muitas vezes vai ser para ele um constrangimento tal que ao invés de ajudar, de fato, a negação piora, esse movimento de resistência da alma dele piora, né? Então, que a gente sabe ser um pouco tolerante também, ajudar naquilo que for possível, mas se realmente, para ser útil, não ficar cutucando a ferida do outro, porque a gente sabe que as nossas próprias feridas são tão doloridas, né, Dani? Eu acho que também E tem um a, pouco e a, sobre e a espiritualidade não trabalha violentando consciências, né, Tássia? Para mim, isso é uma coisa que eu tenho como filosofia de vida. A espiritualidade, ela não violenta consciências. Uma coisa que eu aprendi com o Haroldo, uma das primeiras, foi que a espiritualidade se utiliza do recurso do tempo. Só que com a gente, talvez a gente até gostaria que tivessem paciência, mas às vezes com o outro a gente não tem. Então, nós precisamos ter ciência que a espiritualidade utiliza o recurso do tempo, quantas vezes for necessário com a gente e com o outro também. Então, respeitar isso, né? Respeitar o tempo de cada um. É por isso que existe sintonia no universo. Então, a gente sintoniza com aquelas pessoas que estão mais alinhadas com aquilo que a gente pensa, que a gente reflete, que a gente gosta, para que a gente não se utilize do recurso de violentar a consciência das outras pessoas, cada um com o direito de aprender no seu tempo, mesmo que a gente ache que esse tempo está grande demais, né? É verdade. E por fim, eu acho que só fazer um pequeno comentário sobre isso, de sua técnica de defesa será, estou sempre certo, né? E veja a dor de uma alma que tem como mecanismo de defesa, por quê, né? O fato de sentir que ela não é boa o suficiente em algo, que ela é inferior, que ela está errada, equivocada. E quantas vezes a gente está errado, equivocado, quantas vezes a gente não muda de opinião e é necessário, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas ao não se permitir isso, na tamanha dor, assim, de entender que os pontos de vista, que aquilo que ela pensa, que aquilo que ela faz é o melhor, é o mais correto, né? Por conta dessa baixa autoestima, ali é o mínimo sinal de que vai ser contrariado, de que tem alguém que faz melhor, de que tem novas ideias melhores, ela entra nesse estado de negação com esse mecanismo de defesa profunda. Então, é perceber, é uma alma em sofrimento, e né? É uma alma em sofrimento, que precisa realmente acreditar que está o tempo todo certo sob pena do seu valor ser inferior. Olha quão deletério é isso também, né? Essa ferida aí da alma, né, Dani? Prosseguimos? Então, bora. Quando o médium inicia seu processo de autoconhecimento, desperta e vê o que ele é realmente em sua natureza profunda e sente que para conviver em harmonia necessita perceber de forma lúcida como funciona a instrumentalidade psíquica entre a vida consciente e inconsciente. Os indivíduos que procuram criar e manter uma imagem de falso prestígio se tornam alvo do assédio não só dos espíritos desencarnados, como de todos os encarnados que estão em seu redor.
Para nos desfazermos da fascinação ou da autovisão, seria preciso apenas nos desvencilharmos da escravidão, da ideia pressuposta que temos ou desejamos ter acerca de nós mesmos. Sempre que abandonarmos a nossa identidade real, tentando constituir como eixo central de nosso cotidiano uma imagem distorcida e fantasiosa, viveremos inadaptados socialmente e com uma série de transtornos psíquicos. Seria muito simples ser aquilo que somos, tomar posse dos nossos verdadeiros dons divinos, evitando desse modo todo o sofrimento e esforço para aparentarmos aquilo que não somos. Não nos esqueçamos, porém, de que a sabedoria vem da prática. Quanto mais experiências, mais discernimento e bom senso possuiremos. Como não há pior cego do que aquele que não quer ver, é bom recordar que não podemos modificar as pessoas, mas apenas oferecer-lhes mãos amigas, propor-lhes os ensinos da Boa Nova, compartilhar estudos, orações, experiências e compreensão. Aprendendo a ser paciente com as nossas dificuldades, aprenderemos do mesmo modo a ser tolerante com a dos outros. Somente tomaremos soluções sensatas diante de situações enganosas quando já tivermos adquirido a capacidade de enxergar os fatos e acontecimentos tais quais são na realidade. E é puxado, mas é isso, né? Eu achei interessante quando ele colocou aqui essa questão de que os indivíduos que procuram criar e manter uma imagem de falso prestígio se tornam alvo do assédio não só dos espíritos desencarnados, como de todos os encarnados que estão em seu redor. Por que que eu achei interessante? Porque às vezes a gente tem a falsa ilusão, né? Já que o tema é isso, a gente tem essa ilusão de que a gente consegue enganar a espiritualidade. E isso a gente não consegue fazer. Então, para a gente ter ciência de que o que vai regular é o quê? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos alimentando na nossa psicosfera. Porque todos nós temos, né, Tássia, essa psicosfera individual aí que vai conectando, que vai somando com outras, com o ambiente do nosso lar, com o ambiente, os outros demais ambientes que nós frequentamos. Então, o que que nós temos, o que está construído aí, né? Se eu, Dani, eu me aproximar da Tássia enquanto minha amiga, o que isso vai agregar na minha vida, né? O que isso vai agregar na energia que eu tenho, né? Acho que é algo para se pensar, né? E pensar assim, eu não consigo iludir a espiritualidade, eu não consigo mentir a respeito da energia que eu alimento. Então, essa influência, ela vai chegar de qualquer maneira, né? Quando ele fala também, sempre que abandonamos nossa identidade real, tentando constituir um eixo central do nosso cotidiano, uma imagem distorcida e fantasiada, viveremos adaptados socialmente e com uma série de transtornos psíquicos. É uma realidade que nós vivemos hoje, não é? No mundo, uma sociedade que está tentando se adaptar a uma sociedade doente, mas daí, né, onde que a gente vai parar com isso? Fica esse questionamento, né? Cada vez mais você vê assim notícias da Organização Mundial de Saúde de pessoas cada vez mais doentes, seja fisicamente, seja mentalmente, né? Então, onde que a gente vai parar com isso para tentar suprir, né? Eu vi uma postagem do psicólogo Marlon Reik, não sei se você conhece, ele é um psicólogo espírita, e aí ele trouxe uma proposta assim, né, no sentido assim, mostre as suas rugas. Eu não lembro da hashtag que ele usou, mas é no sentido assim, mostre o ser real que você é, né? Ouse sair dos padrões que a sociedade impõe para você em relação também ao seu corpo físico, né? Para que você tenha essa coisa assim, dessa beleza que todo mundo coloca, que às vezes é feio demais da conta, né? No sentido assim, que é um corpo bonito, mas é uma alma que ainda precisa ser trabalhada muito, né? Enfim, eu acho que a gente se deparar com a realidade do que nós somos não é fácil, porque a gente também não foi educado para isso. Mas em algum momento a gente vai ter que olhar assim no espelho e falar: poxa, esse aqui sou eu. O que que eu vou fazer para melhorar? O que que eu já tenho de bom? O que que ainda precisa começar a construir?
né? Você compra uma propriedade, naquela propriedade você chega lá, poxa, aqui não tem casa, então eu vou ter que construir, né? Essa casa aqui tá, já tem uma casa, mas ela precisa de uma reforma. Então, vários pontos, assim, da própria vida que a gente consegue trazer como uma analogia daquilo que precisa ser feito, né, Tassi? Concordo. Adorei essa imagem da casa, e é verdade, né? E muitas vezes a gente sabe fazer exteriormente isso, mas interiormente é isso que você falou. A gente ainda não ganhou essa capacidade porque não exercitou. E nesse exercício de, ele fala ali, ilusão e realidade. Qual que é o cerne, né? A chave, então? A gente vê as coisas como elas são e ser capaz de observar mesmo, se é que somos, né, Dani? Eu acho que cada vez mais a gente vai ser capaz de desvelar esses véus sobre a vida, sobre a nossa existência e sobre nós mesmos, mas que a gente tenha realmente esse ânimo, né? Esse ânimo firme, essa vontade determinada mesmo, no sentido de se conhecer e de se aceitar profundamente, né? E é algo tão simples como ele falou ali, olha, qual que seria realmente, o que realmente a gente teria que fazer? Se aceitar com profundidade. Mas isso às vezes parece que é tão difícil ainda para a gente, né? Se analisar com realidade, ver que realmente nós somos. Então, a minha intenção hoje é que cada um de nós possa ir exercitando mesmo, esse exercício de que me ama, porque um dia teremos que fazer isso, né, Dani? Faz parte da nossa trajetória. E que bonito é perceber, né, que apesar desse confronto às vezes doído com a realidade de quem nós somos, de que no patamar evolutivo que a gente está, que às vezes é lá no início mesmo e tá tudo certo, mas é ver essa beleza, sabe? É falar assim, olha, esta casa, ela é minha, não vai ter como ter outra casa. Então, se eu não tenho as habilidades, se eu não vislumbro isso que eu gostaria de ter, seja eu realmente o construtor, né? O construtor ou reformador da minha vida, das minhas habilidades, né? Daquilo que eu quero vivenciar na minha realidade. Porque ninguém vai fazer isso por nós, é um trabalho individual e que, ao ver que é difícil a gente demolir muita coisa que precisa ser destruída, né, para renovar, que a gente também possa ter essa empatia e essa compaixão profunda pelo estágio evolutivo que o outro está e decide estar, né? E para mim foi um dos grandes ensinamentos assim, da vida, que ao ver que é muito difícil a gente se ver com realidade, se aceitar, ao ver os nossos defeitos, quão mais tolerante a gente se torna realmente com o processo alheio, porque fala, esse ponto dói. Aqui eu já vislumbrei um pouco aqui daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho que melhorar e dói ver. Então, tudo bem, o outro também está passando pelo processo dele, vou ter compaixão. E que bonito é ver isso, assim, né? Que a gente tem essa capacidade mesmo de ser tolerante ao perceber que é difícil mesmo, né, Dani? E é isso. E uma coisa que eu acho que a gente nunca deve se desprender, porque por mais difícil que seja o contato conosco, o contato com a essência que nós somos, a espiritualidade sempre nos ampara. Então, sempre a gente tem algum ombro amigo no caminho para ali, para nos apoiar, para nos fortalecer, para também nos motivar. Então, a gente não está sozinho, né, Tássia? Eu acho que isso é extremamente importante a gente ter consciência, porque tem hora que a coisa aperta mesmo, tem hora que fica muito difícil, que a gente olha assim, nossa senhora, agora. Mas se você. É aquele momento que você se depara com alguma realidade da própria vida, que você olha assim, meu Deus, por onde eu começo? Mas se você começar, tenha certeza que você vai conseguir finalizar também. E que você ganha ferramentas da vida, né, Dani? É isso, a vida, ela é tão generosa que ela nos dá sempre ferramentas, um ombro amigo, uma mensagem, algum vislumbre. Então, a vida, ela realmente, ela patrocina mesmo essa nossa visão de realidade, esse nosso desenvolvimento pessoal patrocina, de verdade, ajuda mesmo. Com ferramentas que vêm, muitas vezes a gente não percebe, mas que vêm sob as mais diversas formas, pessoas incríveis na nossa vida, né? Ferramentas mesmo, enfim, a vida é generosa, né, Dani? Quando você se coloca à disposição, o recurso chega, né? Então, que Jesus nos abençoe sempre. Uma boa semana a todos. Muita paz. Tchau, tchau, gente.